Boa noite a todos. É um privilégio para nós estarmos neste lugar. Agradecidos somos a Deus porque Ele nos concedeu mais um dia de vida, de trabalho, e creio que a alimentação ela chegou a todos nesse dia. É um motivo muito especial para nós podermos agradecer a Deus. E queremos iniciar esse louvor, esse culto, convidando aqui o pastor Cleito para que ele possa dirigir os momentos musicais através do nosso louvor ao nosso Deus. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Apocalipse no capítulo 22, ele diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as tuas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Essas são as palavras finais aqui de Jesus, dizendo: certamente venho sem demora. Eu sei que você que veio aqui nessa noite é porque você quer ver esse Jesus voltar muito logo. Você veio aqui para poder conversar com Ele, você veio aqui para poder cantar louvores a Ele, você veio aqui para poder estar engrandecendo o nome dEle, para relembrar dessa esperança que Jesus está logo, logo voltando. E você que está nos acompanhando pela internet, eu sei que você está acompanhando porque você também acredita nessa promessa, que Jesus logo, logo vai voltar. Nós somos a geração esperança, e nós vamos começar relembrando essa marca que é a grande, podemos dizer assim, a grande marca da nossa igreja, a esperança na breve volta de Jesus. Por isso nós somos adventistas, porque nós cremos no segundo advento de Cristo. Vamos cantar essa música, A Grande Esperança. Nossos pais já proclamavam a breve volta de Jesus e esperaram tanto tempo pelo brilho de sua luz. A promessa é verdadeira, Jesus Cristo iremos ver. Mas se a noite já está longa, logo vem o amanhecer. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Não cansemos de falar sobre a volta de Jesus. que Ele vem enfim buscar os que comprou com sua cruz. Jesus Cristo é nossa herança, Ele inspira nossa voz, é a razão da esperança, vida que há em nós, é a razão da esperança, vida que há em nós. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus.
retorno de Jesus. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Bem junto a Cristo. 392. Esse tem que ser uma constante na nossa vida, estarmos sempre bem junto a Cristo, porque aí sim nós vamos sentir falta, vamos sentir saudades dele, para que ele volte logo e leve a gente para casa. Bem junto a Cristo. 392 nos nossos lares. Junto a Cristo eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Se ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em confissar, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar, dela a lei conseguir acordar. Ora eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Agora que nós já pedimos a Deus que Ele nos conceda a paz e o perdão, nós podemos estar certo que Ele vai nos ouvir e que Ele vai atender talvez aquele pedido que você tem nessa noite. Então, antes de você apresentar para Deus qualquer coisa aqui em oração, eu quero que você, através dessa música, expresse para Deus que você confia nas promessas dEle. Expressa isso para Ele. Porque Ele prometeu. Ele precisava ter prometido? Não. Mas Ele prometeu. Então, se Ele prometeu, Ele quer fazer muita coisa por mim e por você nessa noite. Coloque-se em pé, cante essa música falando para Deus que você confia nele. Confia nas promessas que Ele fez. Nas tuas veredas, Senhor, eu quero sempre andar. Nas
tuas palavras, Senhor. Eu quero sempre escutar as tuas verdades, Senhor. Quero levar comigo onde for a tua lei, o teu querer são preciosidades que eu quero viver. Tu és a força, se fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza e a dor, confiarei em teu amor, confiarei em ti, Senhor. Mulheres, Teus passos desejo seguir, deixando o mal para trás. Se busco tua face, Senhor, ali eu sei que estás. todos. Eu quero viver plenamente, quero esquecer o que já passou. Usa meus pés, as minhas mãos e faz morada em meu coração. Tu és a força, se fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza e a dor, confiarei em teu amor, confiarei em ti, Senhor. Confiarei, tu és a força, se fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza e a dor, confiarei em teu amor, confiarei em ti, Senhor. Quando vier a tristeza e a dor, confiarei em teu amor, confiarei em ti, Senhor. Convidamos a todos que se coloquem de joelhos para que possamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que Tu nos dás de estarmos perante a Tua face. Acabamos, Senhor, de louvar o Teu nome através de hinos que nos fazem chegar mais perto de Ti. Que possamos ser a geração da esperança. Que quando vier o momento de tristeza e dor, nós possamos ter ao nosso lado o nosso amado Cristo Jesus. Pois bem junto de nós, Ele está em constante apoio, nos dá constante apoio e proteção. Senhor, nós aqui nos entregamos em Tuas mãos
E nós queremos elevar a Ti também, Senhor, os pedidos e os agradecimentos por tudo aquilo que Tu tem feito em nossas vidas. Em especial, Senhor, seja com o Teu mensageiro, que mais uma vez ele possa ser inspirado pelo Teu Santo Espírito, e que as palavras que serão proferidas da Sua boca, ela possa achar lugar em nosso coração. Que possamos sair daqui, Senhor, diferente do qual nós entramos, pois estivemos na presença do nosso Deus. Seja, Senhor, com cada membro aqui presente, com cada família aqui representada. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Como de costume, nós, na quarta-feira, os irmãos que têm o desejo de expressar o seu pedido, um agradecimento a Deus, se porventura tem algum irmão que deseja manifestar um pedido, um agradecimento a Deus, que possa vir até aqui à frente. Eu quero agradecer a Deus porque Ele fez algo por mim que eu não esperava nesse... Porque todos nós, por mais que possamos dizer assim, a gente tente procurar viver em paz com todo mundo, tem algumas pessoas que às vezes temos mais dificuldades de conviver. Isso é fato. E eu tinha uma pessoa do meu convívio que, para mim, o comportamento dela me incomodava. E eu não conseguia, sinceramente, eu não conseguia gostar dela. E eu comecei a orar assim, Senhor, por favor, muda essa pessoa. Porque a gente acaba convivendo muito, eu preciso gostar das pessoas. O Senhor não proibiu a gente não gostar, o Senhor falou pra gente quando não gostar para orar, não é isso? Porque mandou orar pelos inimigos, por aqueles que perseguem. Então a gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas orar a gente é obrigado. Então tudo bem, eu vou orar, mas eu quero que o Senhor mude o coração dele. E eu comecei a orar e já estava orando por alguns meses para que Deus mudasse a pessoa, para que eu então pudesse gostar dela. E eu orei a Deus e, para minha surpresa, Deus não mudou a pessoa, Deus mudou foi a minha pessoa. E eu louvo a Deus por isso, porque um certo dia, já tinha umas 2 semanas que eu não via essa pessoa. Eu estou lá sentado, pensando em determinado assunto relacionado a essa pessoa. E de repente veio aquela pessoa na minha mente e eu falei assim, nossa, estou com saudade do fulano. Aí quando eu pensei aquilo, eu parei e comecei a rir. Não, peraí, como assim estou com saudade, né? Aí que caiu a ficha. Eu estava orando, pedindo para Deus mudá-lo. Deus não mudou porque é o estilo dele. Só que estava me incomodando, mas o problema é meu. Se o estilo dele não me agradava... É o estilo dele, e eu estava achando que ele estava errado, quando na realidade quem estava errado era eu. E eu agradeço a Deus porque ele foi paciente, eu fiquei orando para Deus mudar o outro, e Deus mudou, foi a minha pessoa. Então, eu agradeço a Deus, eu conversei com essa pessoa essa semana ainda, coloquei para ele tudinho e tal, a gente rimos juntos ali, oramos juntos, e eu agradeci a Deus por isso, porque ele conseguiu colocar no meu coração esse aspecto. E o que mais me fascinou foi o seguinte, ele fez questão de não mudar, se a pessoa precisa mudar ou não, eu não sei. Mas ele fez questão de me mudar antes de mudar qualquer coisa nele, por uma razão simples. Porque Deus precisava me mostrar o seguinte, nós precisamos amar as pessoas independente daquilo que elas são. E Ele pode fazer isso pela gente. Então eu louvo a Deus por isso. Eu estou feliz mesmo de verdade, porque Ele, enquanto eu orava por uma coisa, Deus fez outra, mas fez muito melhor do que eu esperava. Então a minha gratidão a Deus por isso. E para que Ele me ajude, se eu encontrar alguém de novo que eu não goste, né, que eu ore e que Ele faça o mesmo que Ele fez agora, né? Que Deus nos abençoe. Eu gostaria também de agradecer a Deus. São muitas as bênçãos, mas eu queria agradecer por 2 bênçãos que marcou, assim, tem marcado muito minha vida. Primeiro, eu queria agradecer assim, muito a Deus, porque quando eu engravidei da minha primeira filha, meu pensamento foi a Deus é o seguinte, Senhor, me dá sabedoria, porque não é fácil, né, educar crianças hoje em dia. E aí, assim, a gente vai vivendo, a gente acaba nem percebendo, mas ultimamente, assim, todo mundo vira para mim e fala, suas meninas lindas, suas meninas muito educadas, suas meninas uma gracinha. E todo lugar que eu vou, as minhas filhas são elogiadas. Então, eu falei assim, Senhor, eu tenho que agradecer publicamente, eu tenho que falar, porque é uma bênção muito maravilhosa, porque é realmente uma sabedoria que vem de Deus, não é de mim mesmo, porque eu não tenho nada. Só mesmo Deus para me dar sabedoria, e eu estou conseguindo, assim, com a ajuda de Deus mesmo,
vendo através das outras pessoas, porque a gente mesmo não percebe, mas as outras pessoas é que falam, nossa, suas filhas são lindas, são educadas demais, são uma gracinha. E eu fiquei pensando, gente, eu tenho que falar lá na frente, porque glória a Deus e somente a Ele por isso. E também queria agradecer a Deus, porque Ele também nos abençoou muito, e esse mês a gente conseguiu comprar o tão sonhado carrinho velho, que a gente, né, tem desejado há muito tempo, e Deus nos concedeu uma vitória muito grande, porque eu tinha orado a Ele e falei, Senhor, eu preciso de um carro, mas um carro que não dê problema, pelo menos nos 3 primeiros meses, porque o dinheiro todo do carro é o único que a gente tem. Se ele der problema, a gente não vai ter dinheiro para arrumar. E aí, Deus tão honrosamente nos ouviu, e aí o moço que nos vendeu o carro falou assim, ô rapaz, falou com meu marido, até ontem, há 2 dias atrás, eu já tinha desistido de vender esse carro, porque tinha muito tempo que eu tinha anunciado e nada. Então, eu já tinha desistido de vender esse carro. Eu peguei e passei ele no mecânico para dar uma revisão geral, porque eu ia viajar. Ele tirou o carro da oficina num dia antes. Num dia depois, o Léo ligou para ele e a gente fechou o negócio. A gente está com as notas fiscais, com garantia do mecânico para 3 meses da revisão que ele fez no carro. Gente, parece inacreditável, né? Eu, assim, fiquei pasma. Eu não acreditei. E nós estamos com um carro com uma garantia de revisão de 3 meses. Então, assim, Deus é muito maravilhoso mesmo. Assim, eu louvo a Ele, agradeço muito. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aviso os irmãos que, se eu faltar algum culto, vocês não pensam mal de mim, não, porque hoje mesmo quase que eu não vim, que eu fui dar um estudo bíblico muito longe daqui. O irmão sabe até onde é. E saí de lá às 5 horas da tarde, cheguei aqui 6h30, porque o trânsito está demais. Mas eu gostava que vocês orassem por esta família. A filha da dona é Sueli. E o nome da mãe não sei gravar. Ela é casada, tem 2 filhinhos e o esposo. E graças a Deus, a mãe decidiu se batizar na igreja e quer vir dar um testemunho aqui com a igreja cheia. E está muito alegre, quer o batismo que seja aqui. Então, eu gostaria que orasse. E também pela minha esposa, que o caso dela é bastante terrível, bastante triste, está preocupando muito a gente. Sei que para Deus não há o impossível, mas para Ele também, quando é que Ele aceita, é porque talvez poderia coisa pior acontecer. Então, eu agradeço a Deus porque Ele está cuidando dela e eu posso sair para dar os estudos bíblicos, vim à igreja, a minha filha, meu neto e o outro filho cuida dela lá e minha nora, e eu estou aqui, mas ela não está nem andando quase mais, só senta na cama e se deita outra vez, quase não fala, mas que ore por ela. Que Deus faça segundo a vontade dEle, que só Ele sabe o que é bom para ela. Que Deus o abençoe. Vamos nos ajoelhar. Quão bom, Senhor, é ouvir de teus filhos a gratidão que eles sentem nos corações ao elevar a Ti um agradecimento pelas bênçãos que Tu derramas sobre eles. Que bom, Senhor, que nós temos um Deus misericordioso que conhece os nossos problemas e supre as nossas necessidades. Ouvimos também, Senhor, de nosso irmão sobre a senhora Sueli, que está fazendo o estudo bíblico juntamente com sua mãe, que em breve será batizada. Que Teu Santo Espírito possa estar com eles, visitando e abrindo as suas mentes, Senhor, para as verdades. Também te pedimos, ó Deus, em favor dos doentes, dos enlutados, daqueles que lutam por um emprego, enfim, Senhor, sobre todos aqueles que sentem necessidade e que precisam de Ti. Mais uma vez, Senhor, nós também queremos entregar nessa noite o mensageiro, o irmão José Manuel, que ele possa ser usado por Ti. E fica conosco, Senhor, durante esses momentos e atende os nossos pedidos
de acordo com o teu querer e com o teu efetuar. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos a irmã Tatiana para que ela louve o Senhor através de uma mensagem musical. Porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Quase inerte segue a cena, levado sobre vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou.
nosso oásis semanal, ele não está sendo somente um manancial de bênçãos. Ultimamente, ele está sendo o nosso manancial da saúde. Porque estamos estudando sobre 8 remédios receitados pelo nosso Deus para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. E convidamos neste momento o irmão José Manuel para hoje falar sobre um desses remédios que Deus ele está oferecendo a cada um de nós. Boa noite. Nós devemos ter recebido aí na entrada um folhetinho que já dá algumas indicações sobre aquilo que nós vamos falar hoje, sobre saúde. Acho que, inclusive, esse folheto, quem recebeu esse folheto? Isso. Então, fala mais sobre a saúde desse dom, desse remédio que Deus nos dá, do que propriamente o foco do meu sermão. Mas eu também quero falar com vocês, partilhar um pouco daquilo que a Bíblia nos ensina sobre um dom que, se não incomoda vocês, me incomoda muito a mim, não é? Um dom, não, um remédio, o domínio próprio. Eu sempre peço que orem pelo meu domínio próprio, porque não só nos quilos que a gente acaba tendo a mais, como às vezes no temperamento, no gênio assim mais atirado, nós precisamos que Deus nos ajude, que vocês, com as suas orações, se lembrem também, quando puderem, de pedir a Deus que dê ao irmão Manuel mais controle, mais cuidado com a sua saúde e cuidado também com o seu gênio, com o seu temperamento. Porque o domínio próprio é um negócio difícil da gente, muitas vezes, conviver com ele. Mas o Espírito Santo nos dá esse dom, o domínio próprio, a fim de que nós tomemos decisões acertadas que nos permitam sermos úteis, nos permitem ter como resultado a nossa utilidade para Deus, para servir aos outros e para servir a nós mesmos, não é? Ele desempenha um papel fundamental no amadurecimento dos outros frutos, dos outros gomos, dos outros pedaços do fruto do Espírito Santo, não é? Nós aprendemos que o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é o amor, e esse amor se revela em várias facetas, e uma delas muito importante é o domínio próprio. É essa fonte, esse cimento do domínio próprio que torna os outros aspectos do fruto do amor possíveis de ser obtidos. O domínio próprio é uma graça que Deus nos concede, e eu fiquei pensando que é uma graça disciplinada. Ela é graça porque ela está acessível gratuitamente para todos nós. Deus nos dá, Deus tem o maior prazer em nos oferecer esses dons, essas graças, a graça do domínio próprio. E ela é disciplinada porque exige de nós também a atitude, não é? De termos a iniciativa de a aceitar e a pôr em prática da nossa vida. Porque se nós não controlarmos os nossos impulsos, os nossos instintos, os nossos apetites, nós de certeza seremos controlados por eles, e controlados pelos nossos impulsos, nós nos tornaremos escravos. Nós nos tornaremos escravos dos apetites, da falta de domínio próprio. Ou controlamos sob a graça e o poder do Espírito Santo, ou então nós sofremos com isso. Jesus veio nos dar liberdade plena, proporciona essa liberdade com prazer. E a vida plena só virá se você lutar de maneira correta a luta que lhe está proposta. Em última instância, nós temos sobre a nossa mão a decisão. Deus nos criou com um senso de prazer. Nós temos que ter cuidado no domínio próprio de não resvalarmos para o outro lado, para o lado do legalismo, do fanatismo, não é? Nem para o lado da frustração,
da nossa incapacidade para isso. Deus nos preparou, em Gênesis já começou dizendo que fez nascer do solo todo o tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Em Timóteo fala que Deus nos provê tudo que precisamos para a nossa satisfação. Foi a intenção de Deus, portanto, que nós tivéssemos prazer físico na nossa existência com as coisas que Ele providenciou para nós. Não existe pecado em ter prazer nas coisas que Deus preparou para nós. Agora, o primeiro passo, e o passo essencial, é que o nosso desejo seja governado por Deus. Em lugar daquilo que no Novo Testamento nós ouvimos falar muito, que governa a nossa vida, que é o mundo, os prazeres do mundo e as concupiscências do mundo. O domínio próprio desempenha um papel importante no amadurecimento dos outros componentes do fruto do Espírito. Quase sempre nós associamos o domínio próprio não só ao peso, ao alimento, ao excesso de comida ou bebida, ou também aos nossos instintos sexuais, à sensualidade. Mas temos de ter cuidado também de exercer domínio próprio sobre outros aspectos da nossa vida, não é? O temperamento, as palavras, o dinheiro, as roupas, o tempo e vários outros aspectos. O temperamento, as palavras, são imensas oportunidades onde nós temos para poder exercer o domínio próprio. Os ânimos mais exaltados, mais fortes, são um terreno extremamente fértil para nós cairmos em pecado, cairmos em dificuldade, não é? Aquela conversa de que eu sou sincero, eu sou assim porque eu sou assim mesmo, eu prefiro mostrar aquilo que eu penso do que me conformar, tolerar com as coisas erradas, muitas vezes são desculpas que nós usamos e que servem apenas para encobrir os malefícios de um temperamento que foge do controle. Quando deixamos de submeter o nosso temperamento ao poder do Espírito, abrimos uma larga avenida por onde passa a ofensa, a má educação, um testemunho triste, onde nós semeamos tristeza e discórdia e medo, muitas vezes, entre aquelas pessoas que nós queremos amar e que temos o privilégio de ter como nossos próximos. Segundo a palavra, um gênio explosivo é uma contradição na vida daqueles que estão procurando praticar a vida cristã de forma piedosa. Provérbios fala que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vejam o tamanho da dificuldade. Se você tem lutado contra este sentimento que faz você explodir, perder o controle, tente identificar quais são as coisas que o levam a perder o controle. E avalie junto com Deus estas coisas e submeta-se à palavra de Deus. E aí nós vamos pagar o preço da construção de uma muralha que nos vai proteger de cair nesse erro. Igualmente, ter domínio próprio sobre as palavras, o tal domínio da língua de que Tiago fala, não é? Não é uma coisa de menos importância nem de menos valor. Claro que se inclui nisso o uso de palavras menos apropriadas, palavras torpes, palavras de baixo calão. Não deveriam fazer parte da nossa língua. E nós, dentro do nosso país, já perdemos há muito tempo a noção do que é que se pode dizer e do que é que não se pode dizer. Quando eu recebo visitas de alguém aqui, eu tenho 2 netinhos portugueses, eles são muito críticos e muitas vezes eles me chocam dizendo: você falou isso? Porque aqui nós temos uma língua bastante solta no Brasil em relação a Portugal. Então, não é uma coisa de pouca importância. Mas além disso, além das palavras torpes, das palavras, enfim, menos próprias, existe uma outra coisa onde nós temos de ter muito cuidado. Nós temos às vezes uma facilidade muito grande para opinar, para dar opinião, para criticar, para tentar ajudar, tentar levar as coisas. E nessa tentativa de ajudar,
muitas vezes nós também caímos em prejudicar, enfim, o andamento da nossa sociedade, do nosso próximo, daqueles que estão à nossa volta. Nós devemos, eu aprendi isso há uns anos lá na Farofa, nós devemos passar aquilo que nós dizemos pela história das 3 peneiras, não é? Nós devemos ter 3 peneiras onde aquilo que nós dizemos deve ser passado por elas. A primeira peneira diz assim: o que eu vou falar é realmente verdade, eu tenho a certeza daquilo que eu estou falando, enfim. A segunda peneira vai dizer assim: isto que eu vou falar é agradável, eu gostaria que isso fosse dito de mim, que isso fosse, enfim, passado como sendo da minha pessoa. E a terceira peneira é uma peneira que eu tenho usado ela demais na minha vida, porque muitas vezes nós não nos apercebemos de quão importante é nós sabermos se as nossas palavras constroem. Muitas vezes nós temos uma tranquilidade de falar coisas que não constroem nada, depois ainda comentamos: não, desculpa, foi de brincadeira, não é? Mas quando a gente passa por esse filtro, se aquilo que a gente vai falar é alguma coisa que construa, que edifique, que leve o outro a algum lado, quando a gente em conversa ou em admoestação com os filhos ou com a esposa, se pergunta se o pós essa admoestação a pessoa ficará melhor, a coisa foi construtiva, nós veremos que metade das coisas que nós queremos dizer não têm certamente a menor necessidade de serem expressadas. E por aí vai, o domínio próprio sobre o dinheiro. Quanto nós vemos hoje pessoas desbaratar, gastar dinheiro em coisas que não são absolutamente necessárias, não é? Seja às vezes a troca de um carro, a compra de um celular. Nós vemos aí hoje celulares de último modelo nas mãos de toda a gente, não é? Gente que às vezes tem dificuldade, faz dívidas para ter esse luxo. Enfim, certo de que nós somos bombardeados constantemente por campanhas de consumismo. O governo mesmo anda preocupado, e não merece muita credibilidade, enfim, as atitudes do governo, mas anda preocupado em certas propagandas não serem passadas em horários que as crianças possam ser influenciadas ou que possam influenciar, enfim, pessoas de personalidade mais fraca. Mas mesmo assim, eles querem ajudar com isso o nosso domínio próprio, mas nós temos a obrigação de exercer controle sobre as nossas finanças. O uso do tempo, o tempo que Deus nos concede, também é muito mal desbaratado por nós. Nós temos dificuldade em saber as horas que Deus, e saber usar as horas que Deus nos dá. E sempre que eu falo de tempo, eu me lembro da maldição que o faraó lançou sobre o povo de Deus lá no Egito, não é? Dizendo assim: agrave-se-lhes a carga de trabalho para que eles não tenham tempo para sair a adorar. Então essa maldição, eu costumo dizer que ela nunca foi cumprida com tanta propriedade como nos nossos dias de hoje. Nós temos à nossa disposição um exército de dispositivos, de situações que facilitam o uso do tempo. Seja o telefone, o computador, a facilidade de comunicação, enfim, a facilidade de transporte que nós hoje temos, inclusive de viagens de avião. E tudo isso que estaria à nossa disposição apenas tem tido como resultado um agravamento do peso sobre os nossos ombros, que não permite que a gente tenha tempo até, muitas vezes, para adorar, não é? O uso improdutivo do tempo nos cerca por todo o lado. É a TV, é a internet, são joguinhos que hoje são uma praga na vida de muita gente. A indolência, a desorientação. A gente às vezes tem tanta informação, tanta necessidade de fazer isto, de fazer aquilo, de fazer aquilo outro. É tão... Eu estava conversando com o Moura, estou lendo o livro de Jó. Aqueles amigos de Jó vieram para a casa de Jó consolá-lo ou criticá-lo, mas ficaram lá 40, 50 dias, não é? Quer dizer, o tempo hoje não permite isso. Então nós temos que saber orientar a nossa vida para nos focarmos naquilo que realmente é importante. Nós desperdiçamos tempo que poderíamos usar para crescer espiritual, intelectual, culturalmente mesmo, para louvar, para servir, para apoiar o serviço dos outros. O
pastor que pregou aqui sábado, está precisando do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa presença, onde ele está tendo o seu ministério, não é? Enfim, para sermos instrumentos e ao fazermos aquilo que Deus projetou, planeou para cada um de nós. Também, dentro do uso do tempo, existe o lado do descanso, não é? Deus nos deu o descanso. Deus nos deu especificamente um dia por semana para que nós possamos descansar, mas nós necessitamos de ter também a domínio próprio, temos de ter também tolerância para o descanso. Outro aspecto onde nós temos obrigação, necessidade de exercitar o domínio próprio é nos nossos pensamentos. A tarefa de dominar os pensamentos é difícil, mas é a partir dos nossos pensamentos que as nossas emoções e ações começam. E, portanto, é justamente lá que os desejos pecaminosos plantam as suas raízes e nos seduzem ao pecado. A nossa mente é como uma estufa, essas estufas de agricultura, não é? Com um clima controlado, com um solo muito bem preparado, bem adubado, com umidade controlada. A nossa mente é assim. Se nós plantarmos ali algum pensamento ilegítimo, ele prosperará de uma forma muito grande. Ele é nutrido, aguado e acaba se transformando de pensamento em ação ilegítima. Raramente nós caímos, eu diria até que nunca, mas digamos que raramente nós caímos subitamente na imoralidade ou na glutonaria. Essas ações são primeiramente saboreadas em nossas mentes, antes de serem satisfeitas na realidade. E a melhor forma de nós avaliarmos como devem ser os nossos pensamentos está lá em Filipenses 4:8, quando Paulo disse, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Portanto, o controle do nosso pensamento tem os dois lados. Não é só aquilo que nós não devemos alimentar o nosso pensamento, mas é também a instrução bíblica daquilo que nós devemos fomentar na nossa vida, quais os pensamentos que nós devemos procurar e alimentar. Nós devemos construir muros de proteção, recusando pensamentos pecaminosos e nos apropriando dos pensamentos que honram a Deus. Provérbios fala que, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o portão do nosso coração são os nossos olhos e os nossos ouvidos, não é? Sobre sexo também é necessário ter domínio próprio, ter controle, porque é daí que vem praticamente toda a imoralidade. O padrão estabelecido por Deus nesse sentido, nessa área, é muito simples e claro. Absoluta abstinência fora do casamento e total fidelidade dentro do casamento. Qualquer outro caminho ou justificativa resultará em imoralidade. Vimos que domínio próprio é viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. E na área do sexo, só os limites de Deus funcionam porque o mundo não tem limites quando hoje se fala de sexo, não é? Então temos que respeitar os limites que Deus nos deu. A Bíblia nos dá vários exemplos de domínio próprio. Nós falamos muito de Davi, de José, de Sansão. Enfim, são histórias muito conhecidas. Mas é muito importante, resumindo, nós vermos que José se preocupava em não desapontar a Deus. E, por exemplo, Sansão apenas se preocupava em alimentar o seu eu. Ter e exercer controle do que queremos e fazemos é a mestria de si mesmos, a capacidade de indivíduos conterem as próprias emoções, desejos e impulsos de tal modo que possam servir outros. E é importante a gente frisar que domínio próprio ou moderação é apenas reter os nossos desejos no estado normal. Deveria ser esse o nosso estado normal, perfeitamente natural, sobre os limites estabelecidos por Deus. Não é nada extraordinário.
é difícil, eu já comecei confessando, mas reconheço que é realmente normal, deveria ser o nosso estado normal. Porque o nosso problema não são os outros, normalmente somos nós próprios. A vida plena só virá se você lutar de maneira correta a luta que lhe está proposta. Essa palavra que no Novo Testamento em grego define domínio próprio só aparece, segundo eu vi, 3 vezes no Novo Testamento. Em Atos 24, quando Paulo está perante Félix, não é, fazendo a sua defesa, e discorrendo ele sobre justiça, domínio próprio e juízo, Félix ficou atemorizado. Então nós vemos aqui que a palavra domínio próprio vem entre a palavra justiça e a palavra juízo vindouro, julgamento vindouro. Isso, a justiça, a palavra que vem antes é a justiça, a qual representa o que Deus demanda. Então, domínio próprio é a resposta do homem à demanda, ao pedido de Deus. Em Gálatas 5:23, de novo, há evidência que alguém está sendo guiado pelo Espírito Santo, se revela no seu domínio, no domínio próprio sobre a sua vida. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, aprendemos numa sequência de coisas que em 1 Pedro nós vamos adicionando isto, e ao conhecimento devemos adicionar, juntar o domínio próprio. Quer dizer que, a seguir ao conhecimento, sugere que o domínio próprio pode e deve ser aprendido. Portanto, domínio próprio é uma resposta ao pedido de Deus, é a evidência de que você é guiado pelo Espírito Santo e precisa ser aprendido. Domínio próprio é o controle de alguém sobre si mesmo. No contexto das Escrituras, é o controle de si mesmo para estar em harmonia com a vontade de Deus. As definições acima descrevem o que Deus está procurando, uma vez que Ele começa a trabalhar e transmitir essa qualidade à nossa personalidade. Paulo coloca o domínio próprio numa lista que nós falamos muito dela, é aquela lista das características dos homens nos últimos tempos. E essa característica nós devemos ter a curiosidade de regularmente abrirmos a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, nos versos 2 a 4, nós podemos fazer isso agora. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 4. E nós vemos que o apóstolo Paulo diz o seguinte: nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E quando eu falo que seria bom que nós de vez em quando, regularmente, lêssemos essa lista, quem sabe se não nós próprios nos iremos sentir com algumas destas características, como nós as identificaremos hoje facilmente na sociedade que nos cerca. Esses termos de enfatuado, não é? Mais amante de si próprio que de Deus, egoísta, falta de amor, falta de lealdade, são as características que hoje primeiam muito o nosso dia-a-dia, no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, muito especialmente. E é nessa lista em que Paulo inclui também essa dificuldade do domínio próprio. Mas Deus quer nos apontar uma direção clara, nos ensina e acompanha para isso. Eu tenho aqui assim 7 pequenos passos que podem ser dados um de cada vez, não é? Para nós exercitarmos o domínio próprio da nossa vida. O primeiro é o seguinte: admitir o seu problema. Se a gente não admitir o nosso problema, a nossa necessidade, naturalmente que nós não vamos ter nem procurar a cura, a solução. Em Tiago 1,14, vamos abrir a nossa Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
esse primeiro passo para desenvolver o domínio próprio, entender o que Tiago diz. Nós somos responsáveis pelo nosso comportamento. Muitas vezes nós ignoramos, falamos, não tenho problema, esse problema não é meu, não me atinge. Mas se você tem um problema a resolver com a comida ou com a bebida, ou com as palavras, ou com o temperamento, com a paciência, com o dinheiro, com a roupa, com qualquer um desses pontos, o sexo, o tempo, enfim, você precisa de domínio próprio. Então a primeira necessidade é reconhecermos que estamos necessitados. Logo a seguir nós vamos ter a necessidade de deixar o passado para trás. Paulo, em Filipenses, capítulo 3, também fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Paulo realmente tinha muita bagagem, uma bagagem pesada para deixar para trás. Para conseguir viver com Cristo, ele tinha sido um torturador, um assassino, matou pessoas. Então ele tinha que deixar esquecer-se das coisas que para trás ficaram, embora segundo aparentemente a lei daquela época ele estivesse legalmente impulsado para fazer o que fez, mas ele precisava, para viver com Jesus, de deixar o passado para trás. E a gente deve também não focar a nossa caminhada nos passos que nós demos para trás. Porque se nós focarmos nos passos passados, nós estaremos exercitando mais aquilo que nós queremos nos libertar. Foque na liberdade, na vida, nas promessas e obras de Jesus. Se você focar no pecado, você foca na obra do diabo. Se foca na redenção, você foca na obra redentora de Jesus. A nossa decisão qual será? Fracassados, uma vez para sempre, ou vencedores? Todo automóvel tem por dentro um espelho retrovisor. Nele você vê o que ficou para trás. Se você ficar olhando só para o espelho retrovisor, é possível que você acabe saindo da estrada e colidindo com alguma coisa. Então nós devemos deixar o que para trás está. O maior inventor de todos os tempos foi Thomas Edison, que inventou não essa lâmpada que nós temos hoje aqui, mas a lâmpada incandescente, e foi o maior inventor de todos os tempos. Ele dizia, não diga, porque fracassou muitas vezes, não diga que foi um fracasso, diga que foi uma lição. Agora você já sabe o que não funciona. Também esse lubrificantezinho que todos nós temos em casa, aquele WD-40, um desengraxantezinho para tirar ferrugem, para não quer tirar um parafuso e tal. Ele chama-se WD-40 porque foram feitas 39 fórmulas que não deram certo. Só na 40ª eles acertaram e puseram esse nome, o WD-40, não é? Então, não foque no seu passado, ponha os olhos para o futuro. Creia que você pode mudar. Em Coríntios, Jesus nos diz que sobre nós não virá tentação superior às nossas forças. Quando formos tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Portanto, é possível mudar. Quem acredita que não é possível mudar é o seu inimigo. Ele diz, não, você não tem mais jeito, é assim mesmo, vai ser assim. Mas você tem a certeza de que Jesus está te dando força, pode dar força para começar a mudar. A sua crença, a sua ideia se transforma numa profecia que se cumpre. Neste particular, se cumpre o célebre domínio próprio, pensamento positivo. O pensamento positivo é uma teoria meio perigosa, mas neste caso concreto, ela se põe em prática. Quando você fica falando com alguém, não vai dar, eu consigo provar, não vai dar certo, não sou capaz, eu não consigo, isso é demais para mim, é quase certo que é demais para você mesmo. Mas se você disser, não, eu vou dar conta, você poderá falhar uma, duas, mas acaba conseguindo resolver o seu problema. Você deve focalizar a sua mente nas promessas positivas de Deus. O quarto passo é fugir das suas áreas de risco. Todos nós sabemos onde, como se diz aí no povo, onde o sapato aperta, não é? Você sabe onde pode cair. Fuja das coisas que o tentam. Fuja das situações que enfraquecem o seu domínio próprio.
Se não quiser ser picado, fuja de perto das abelhas. Se está fazendo regime, não guarde doces no armário. Você pode planejar com alguma antecedência as coisas que você vai fazer para não ter problemas. Não deem lugar, não deem oportunidade ao diabo, não é? Para tentar vocês. Não deem ao diabo essa oportunidade. O quinto passo, e esse é o segredo principal do autocontrole duradouro: deixe o Espírito dirigir a sua vida. Vamos ver Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, no versículo 17. A Bíblia diz o seguinte. Perdão. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Uma promessa bem clara da palavra de Deus. E na sequência, vem assim no verso 17. Desculpem, hoje está. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, não é? Vamos ter atenção que o inimigo fica azucrinando a gente, porque mesmo que o nosso desejo seja não fazer alguma coisa, é muito fácil a carne militar batalhar contra nós. Portanto, o domínio próprio só por Deus mesmo. Nós temos uma promessa aqui, não é? Que fala assim: andai no Espírito e jamais satisfareis. A Bíblia fala, não satisfará os desejos da natureza humana. Observe que não diz que você não terá esses desejos. As pessoas cheias do Espírito Santo ainda vão ter desejos carnais, mas não os satisfarão mais. Controla a sua língua, já vimos sobre isso. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é o homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. E finalmente, o sétimo ponto é um ponto muito interessante, muito importante, que é o jejum. Nós acabamos tendo hoje, no meu tempo de jovem, lá em Portugal, o jejum era uma prática mais comum. Hoje nós não temos essa prática. Normalmente, eu posso estar, enfim, sendo injusto com alguém, mas eu não vejo muito, nem eu mesmo, praticar muito o jejum. Mas o jejum é muito importante. Davi, nos Salmos, ele era um homem extremamente amigo do jejum. Nos Salmos fala várias vezes nisso. E ele sabia, por experiência própria, da necessidade de fortalecer o seu domínio próprio. Precisava muito de fortalecer o espírito e diminuir a presença do eu, da carne, dos desejos e apetites. Por isso, em Salmos, nós temos diversas referências ao jejum. O jejum pode ser utilizado, é utilizado, para enfraquecer a nossa carne, naturalmente. Salmos 109, 24, Davi diz: os meus joelhos estão enfraquecidos pelo jejum e a minha carne perde a sua gordura. Não é? Mas, de uma forma muito clara, o jejum nos ajuda a enfraquecer, nos eleva de uma forma muito grande pela vitória que nós conseguimos ter no período em que desejamos, em que propomos estar em jejum, essa vitória sobre os nossos apetites, que é um dos instintos mais primitivos, não é? Do ser humano. O jejum serve também para quebrantar a nossa vida, para nos humilharmos, para nós termos consciência de que não só do pão, não é? Não só da necessidade física nós viveremos, nós temos mais condição de nos aproximarmos de Deus. Davi fala que se humilhava com o jejum e orava de cabeça sobre o peito. Existe também o outro aspecto do jejum, que de certa forma a Bíblia fala até, usa a palavra castigar a sua alma. Isto significa que levar a sua alma ao pó, não é? Se diz lá em Salmos 69.
eu entendo que é muito fugir daquilo que nos dá prazer e alegria. Nós, muitas vezes, entendemos que o jejum deve ser só da comida e da água. E é a forma mais comum. Mas nós podemos também, concomitantemente ou de uma forma diferente, jejuar de diversões, daquilo que nos agrada, da televisão, das séries ou alguma coisa que nós vemos na televisão, da internet, desse tempo que nós perdemos nas coisas, que a internet tem muita coisa boa, mas nós perdemos normalmente tempo com as bobeirinhas da internet, não é? Essas redes sociais, sites mais ou menos bobos, joguinhos, enfim. O jejum também pode ser uma abstinência daquilo que nos dá prazer, não só no aspecto físico, não só na alimentação, mas também nas coisas que nós temos, a TV, às vezes reuniões com amigos, reuniões amistosas. Devemos ter amigos, devemos ter reuniões amistosas. Sim, senhor, não tem nada de errado, mas muitas vezes nós podemos determinar um determinado tempo no qual nós vamos nos abster de algumas coisas para que podermos alimentar e fortalecer o nosso lado espiritual. Porque há fases na vida do crente em que ele tem dúvidas, tentações mais difíceis para resolver. E o jejum enfraquecerá o seu eu, e assim o crente terá menos conflitos com ela. O exame da palavra jejum, e eu peguei isso também de um texto que eu tinha lá em casa, no grego, e os casos de jejum na Bíblia podem ajudar-nos a entender que o jejum é a prática voluntária de abster-se de comida e ou prazeres da vida, com o propósito de separar-se para Deus e se concentrar em alvos espirituais, particularmente a necessidade de vencer inimigos espirituais e controlar as concupiscências da carne. A grande batalha nossa é com estes inimigos espirituais. Enfim, estes são 7 passos simples. Não precisamos, ou não podemos, não conseguimos provavelmente dar todos de uma vez, mas precisamos começar essa caminhada, essa recuperação. Deus tem o poder de mudar a sua vida hoje, creia. E todos os dias, quase todos os dias, a Miriam abre o seu livrinho de oração e começa sempre com esta passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte, 2 Timóteo 1, 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de temor, em outras versões, mas de poder, de amor e de moderação. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Ele nos deu e continua a dar-nos graciosamente e de uma forma abundante um espírito de poder, amor e moderação. Que Deus nos habitue, que Deus nos ajude a que nós possamos exercitar na nossa vida essa oportunidade, esse oferecimento, essa graça que Deus coloca à nossa disposição. Que nós possamos sair hoje daqui assim com aquele desejo de podermos usufruir mais do privilégio de sermos cidadãos do reino de Deus, de sermos filhos de Deus e do seu poder. Vamos nos colocar de pé para uma oração. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por termos estado mais perto de ti. Tu habitas conosco e não nos desamparas em momento algum da nossa vida, mas de uma forma muito especial, tu nos acompanhas na tua casa. Nós estamos gratos pela tua companhia e te pedimos que tu aceites com alegria a nossa visita. Dá-nos a tua graça, a tua bênção. Nós falámos hoje sobre alguma coisa que pode e deve nortear a nossa vida. Pode colocar alguns limites e pode nos levar a escolhas apropriadas e certas para o nosso dia-a-dia. Escolhas que fazem bem à nossa saúde, fazem bem à nossa família, ao nosso próximo, à nossa convivência e coisas que nos aproximam mais do padrão que deve ser a nossa busca, o padrão
que Jesus Cristo nos ensinou. Fica conosco, fortalece-nos, dá-nos um espírito de vitória, de força, de poder, de moderação, para que nós possamos vencer as batalhas que a todo momento nós travamos contra o nosso eu, contra a soberba da vida, contra os prazeres e muitas vezes as necessidades da vida. Que nós saibamos colocar cada coisa no seu devido lugar e exercer o domínio sobre elas para podermos nos apresentar a Ti de uma forma agradável e saudável. Abençoa os nossos irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham também através da internet, que Tu possas visitar cada um com o Teu olhar carinhoso, com a Tua companhia, que os Teus anjos se acampem ao nosso redor, nos acompanhem agora para os nossos lares. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos vocês e fica aqui o nosso convite para que nós possamos estar aqui no próximo sábado para louvar o nome do nosso Deus. Um bom restante de semana para todos vocês e que Deus possa nos acompanhar de volta para os nossos lares. Deus Supremo Rei, eu venho te adorar, somente a Ti, Senhor, Pai e Redentor. Minha alma hoje vem cantar em Teu louvor. Tu és santo, Tu és santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, és. Teus caminhos são de paz, Tu somente és santo. Tu és santo, santo, Tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Vamos lá! Lutar, lutar, até cansar, parece ser assim. Quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos. Nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei. Minha vida dei e me entreguei. Sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim.
Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré.